Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Hoje é a nossa videoaula. Continuamos falando sobre legislação brasileira, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira. E nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 3º. O artigo 3º, ele vai trazer 3 incisos que vão ser relacionados aos princípios da educação. Então, o caput do artigo 3º, ele vai o quê? Ele vai dirigir o que é princípio, né? O que são princípios? São diretrizes, né, principais para que possa estar regido a educação brasileira. Então, assim, o primeiro inciso do artigo 3º, ele vai falar de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, a lei, ela diz que a criança ela tem que ter não só o direito de frequentar a escola, mas ela tem que ter a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, né? Então, assim, todos têm o mesmo direito ao espaço, à carteira, a frequentar a aula, a ter a mesma aula, a mesma oportunidade, né? Até programas hoje né, por exemplo, o PNAT, que é um programa de transporte, né? Que vai estar aí garantindo direito a essa criança, ela tá chegando, né? E frequentando o mesmo espaço. Bom, o inciso 2º, ele vai falar do quê? Da liberdade de aprender, da liberdade de ensinar, de pesquisar, de divulgar cultura, pensamento, a arte, né, o saber. Então, assim, é o princípio que a gente chama de princípio de cátedra, tão sagrado, né? Aí a gente fala daquela questão da escola sem partido, né, que ela é inconstitucional, porque se a gente pegar a Constituição Federal, lá no seu artigo 206, ela já está garantindo esses princípios, né? Ela traz lá alguns incisos, né, 8 ou 9 incisos que vão trazer esses princípios, e um deles é a liberdade de cátedra do professor em sala de aula, né? Continuando no inciso 3º, nós vamos falar o quê? Do pluralismo de ideias. O que significa esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Que o aluno ele possa ter respeitado todas as suas ideias, todo o seu campo de saberes, todas as suas ideologias, não só o aluno, bem como o professor, a relação ensinar e aprender, a troca, né? O pluralismo de ideias. O inciso 4º, ele vai falar do respeito à liberdade, né? O apreço à tolerância, inclusive aí muito destacado, né, na Base Nacional Curricular Comum, né, de trabalhar aí a questão do bullying, né, da tolerância do diferente, do outro, do respeito, né, e principalmente da solidariedade humana. Bom, continuando ainda, né, lembrando que nós estamos falando do artigo 3º, que o artigo traz princípios, que são 13 princípios, né? E esses princípios, eles estão discriminados em incisos. Então, nós vamos falar o quê? Do inciso 5º, que é a coexistência de instituição pública e privada, tá? A pública, ela é um dever do Estado, está ofertando aí a todos os cidadãos, independente da sua idade, né, a gratuidade da escola pública. Já a privada, ela é um direito, tá? É um direito do cidadão. Quem tá aí colocando, abrindo uma instituição, desde que ele prove, cumpra todos os critérios estabelecidos por lei, é um direito, tá? Então a gente tem que saber distinguir esse inciso, né, da coexistência das duas instituições, a pública e a privada. A pública, ela é dever do Estado. Já a privada, ela é um direito do indivíduo. Bom, ou de um grupo de indivíduos, né? O inciso 6º, ele traz o quê? Como princípio, a gratuidade do ensino público, tá? Ou seja, gente, essa gratuidade em todos os estabelecimentos oficiais, o ensino tem que ser público e gratuito. Isso é o quê? Garantido já lá pela Constituição Federal. O inciso 7º, ele vai falar o quê? Da valorização profissional, né? Ou seja, o que acontece? Todo profissional da educação, ele tem que ser valorizado,
não só no que diz respeito à remuneração, mas das condições de trabalho, né? Na valorização do seu direito de liberdade de cátedra, na valorização do respeito à sua opinião, do seu pluralismo de ideias. Então, esse inciso, ele vai falar o quê? Da valorização profissional, tá? Tem que qualificar, tem que motivar, né? Ofertar aí pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Inclusive, tem garantido na lei aí cotas para que se possa estar ofertando essa qualificação profissional. O inciso 8º, tão importante, né? No século XXI a gente ainda sente uma carência e ele diz o seguinte: gestão democrática. O que é a gestão democrática, gente, do ensino público, tá? Na forma da lei, da legislação do sistema de ensino. Então, ele vai garantir o quê? Que a gestão democrática, que todos os agentes da comunidade escolar eles sejam ouvidos, alunos, pais, professores, inspetores, merendeiras, todos os segmentos da escola, ele tem que estar inserido na discussão, na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Então, esse inciso, ele garante aqui na lei, na própria LDB, no artigo 3º, que o CAPT fala dos princípios, ele garante a gestão democrática e participativa de todos os agentes envolvidos na comunidade escolar. E isso é super importante saber. Quando você cobra lá a decisão, né, na escola, mas por que eu não fui ouvido? Você está respaldado pela lei, que é a gestão democrática e participativa. Bom, continuando, o inciso 9, ele vai falar o quê? Da garantia do padrão de qualidade. Então, essa oferta de ensino público, ela tem que ter qualidade. O aluno tem que ter direito a uma aula de qualidade, o professor tem que ter condições de ofertar essa aula de qualidade. Tem que ter desde material, desde subsídios, ferramentas, espaço, comodidade, tranquilidade e apoio para que essa aula seja garantida com padrão de qualidade. Então, quando o ensino público ele fala de padrão de qualidade, é respeitar o direito do aluno a uma aula de qualidade, a uma aula onde o professor tire suas dúvidas, uma aula onde o professor ele realmente elabore o seu planejamento, ele trabalhe com o seu aluno e ele faça com que a sua parte, despertando no aluno a vontade de aprender, a troca, onde a qualidade também depende do quê? Do espaço físico, né? A qualidade depende do subsídio das ferramentas e do apoio da equipe pedagógica da escola, tá? Então, o ensino público, ele tem que ter recurso, professor, tá? E o privado, ele também não pode fugir da qualidade. Por quê? Porque ele vai ter que garantir, dentro do rigor da lei, uma qualidade de ensino, tá? Seguindo todos os princípios que tá aqui no artigo 3º da LDB. Bom, e aí, o inciso 10, ele vai falar do quê? Da valorização da experiência extraescolar. A gente fala até um pouquinho de Paulo Freire, né? Dos saberes e dos viveres, né? Então, assim, a criança, ela não é um papel em branco, ela não é uma folha em branco que chega para a escola sem uma cultura onde ela está inserida. Ela é alguém dotado de conhecimento extraescolar. Ela tem a família, ela tem a comunidade que ela está inserida, ela tem os vizinhos, os amiguinhos. Então, ela vem para a escola e ela traz uma bagagem. E aí, o que ela traz de fora, ela tem que estar sendo respeitada e tem que estar inserido no contexto, no planejamento do professor. Por isso, aquela primeira semana de aula, agora que a gente está voltando do recesso, é super importante para fazer o quê com os nossos alunos? A sondagem, né? Como foi esse período de férias? O que a comunidade, o que ele fez, o que despertou nele? Antes de você entrar com o seu conteúdo, com a sua revisão, você o quê? Avaliar essa cultura que ele está inserido, né? O que agregou, o que acrescentou, o que você pode explorar aquilo dentro do seu planejamento. Bom, continuando. O inciso 11, ele vai falar da vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O que isso quer dizer, gente? Que nós temos que trabalhar com os nossos alunos para quê? Para que ele possa estar vinculado numa educação escolar, preparando para o mercado de trabalho, preparando para uma prática social, para o respeito às diferenças, né? Então, assim, esse inciso ele é super importante porque ele vai falar dessa relação escola, trabalho
sociedade, tá? Já no inciso 12, o que ele vai falar? Consideração com a diversidade étnico-racial. Essa diversidade étnico-racial, inclusive, tem uma lei específica, né, que é a Lei 2.796 de 2013, que vai trazer aí a questão de inserir as comunidades quilombolas, indígenas, no contexto da sua sala de aula, né? Essa lei, ela é super importante, por quê? Porque ela vai trazer a obrigatoriedade de trabalhar e considerar a diversidade étnico-racial, né? Quem é esse aluno que está na sala de aula? De repente ele é descendente de uma comunidade indígena, de uma comunidade quilombola, né? E você pode agregar muito da cultura dele para a sua sala de aula, para o seu momento ali. Então é super importante, a lei específica, inclusive, é tema de aula, tá? E está aqui num dos incisos do artigo 3º da LDB. Bom, e aí, por último, né? A gente tem aí o artigo 13, esse artigo ele o inciso 13, esse inciso ele é recente, ele é de 2018, tá? E ele vai trazer o que, gente? A garantia, tá? Da aprendizagem por toda a vida. Olha que coisa bacana, né? Então a gente tinha um limite, não aprende mais, a EJA vai corrigir lá a educação de jovens e adultos, quem não teve oportunidade, não. A educação ela é continuada, se a gente voltar lá nos pilares da educação, né, os 4 pilares da educação, ele vai falar lá da educação pro resto da vida, então não há momento para aprender, a aprendizagem é eterna. Então, esse último inciso aí do artigo 3º, ele vai trazer o quê, tá? A garantia do direito à educação e o quê? O princípio desta ao longo da vida, tá? Então, é importante, assim, mais uma vez, falar que a LDB ela deve estar atualizada, ela deve ser baixada do site do Planalto para que você possa estudar. Esse inciso 13 aqui do artigo 3º, ele foi incluído o ano passado. Então, se você tá com uma LDB aí mais ultrapassada, você tem um livrinho que você ganhou lá em 2008, 2009, você já não sabe que tem esse inciso 13 aqui. E ele é super importante para que você possa estar aí prestando um concurso público. Então, por hoje é só, pessoal, falamos de mais um artigo, o artigo 3º, tá? Ele vai trazer 3 incisos, né? Cada inciso, ele vai ter a sua importância, porque ele vai garantir o que? O caput do artigo é o que? Os princípios da educação. Então, igualdade de condição, né, de permanência na escola, a liberdade, o pluralismo de ideias, o respeito à liberdade, a coexistência da instituição pública e privada, a gratuidade do ensino público, né? A educação básica, vale lembrar da educação básica, né? Quando que ela começa? Ela começa aos 4 anos de idade, a obrigatoriedade, né, de se fazer a matrícula aos 4 anos de idade, né? Na educação infantil, e vai até o ensino médio. A gestão democrática e participativa, o padrão de qualidade, a valorização e a experiência extraescolar, a vinculação, né, entre a escola, o trabalho e a sociedade, e aí a diversidade étnico-racial, né, considerar aí as etnias, as diferenças, e por último, que a gente acabou de falar, o inciso que garante o quê? A educação ao longo da vida. Bom, pessoal, esses princípios eles já estão garantidos na Constituição Federal, tá? Eles estão discriminados na Constituição Federal. Se você pegar lá o artigo 206 da Constituição Federal, ele vai estar totalmente destacado. E a LDB, como eu já disse na primeira videoaula, ela vai o quê? Contemplar, ela vai o quê? Ratificar, ela vai dar as diretrizes para a educação básica nacional, que deve ser seguida tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Fique de olho na nossa próxima videoaula. Muito obrigada. Mais uma vez, um bom final de noite, uma excelente semana aí para quem está retornando do recesso aí, um excelente retorno do recesso. Tchau, tchau.